Uma boa noite aos irmãos. Que a paz e a luz divina esteja conosco. E que mais essa oportunidade possamos conversar com os irmãos a respeito das maravilhas dessa doutrina que nós costumamos dizer, e hoje mais uma vez repetir, nos consola porque nos esclarece. E o tema que nos foi proposto pela nossa irmã Rosa, que é exigente no que ela procura trazer aqui, ela é encarregada dessa parte das palestras, né? O tema que nos foi proposto é a pedagogia de Jesus. E para que nós possamos dar início a esse tema, né, nós vamos buscar lá em Casimiro Cunha, do livro Gotas de Luz, essa edição que é de 1953, esse livrinho aqui é da primeira edição. E lá, por isso está surrado deste jeito, né? E lá ele nos diz, né? Vinde a mim, vós que sofreis, é a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheios de amor. Herdeiros triste da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no mestre amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que a sombra chorais cativas, tereis no mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que vos conduz, vosso caso está previsto em suas lições de luz. Joana de Ângeles, ela nos coloca, através de Divaldo Pereira Franco, na obra do bem em que te encontras é preciso planejamento. E nós estamos nessa obra do bem, onde o arquiteto eterno, onde se assentam todas as bases do universo, todas as bases da vida, é Deus. E por isso, por lá, tivemos o nosso início, tivemos o início de tudo, né? Assim como a doutrina. E a primeira questão do Livro dos Espíritos, esse que é o livro inicial, básico, para a codificação da doutrina, questão 1, o que é Deus? Não quem é Deus, mas o que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse Deus que nós precisamos conhecê-lo como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? De onde, né, partiu tudo. E que lá no início do Livro dos Espíritos nós temos, né, não só a definição de Deus, mas todos os atributos da divindade. E que precisamos conhecer esses atributos da divindade também para que nós possamos realmente buscarmos conhecer Deus para confiarmos mais nele. Mas conhecendo Deus como inteligência suprema, nós vamos ver o que somos. Então, o que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. E nós vamos encontrar isso tudo na obra inicial, que é o Livro dos Espíritos. Mas também na questão 76, que definição se pode dar dos Espíritos? Porque lá, o que é o Espírito se referia apenas para diferenciar o princípio inteligente do princípio material. E aqui nós temos que definição se pode dar dos espíritos, e a resposta é: pode-se dizer que os espíritos, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo corporal. Então aqui nós vemos a existência desses espíritos que somos todos nós. E ali nos diz
que a palavra espírito é empregada para designar as individualidades, porque lá o que é espírito era para indicar o que era o princípio inteligente. E aqui as individualidades que somos todos nós, porque nós somos individualidades, né? Nesses 7 bilhões de pessoas, né? Todos somos individualidades com as nossas particularidades. E tem nós que habitamos o mundo corporal e existem os espíritos que habitam o mundo espiritual. E na questão 115 de O Livro dos Espíritos, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, e a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de ti. Só daqui já dava para fazer uma palestra, né, com tempo superior ao esse tempo que nos foi dado. E por isso nós vamos dar pinceladas só sobre essa questão ao longo da nossa conversa aqui, né? Nós tivemos, onde nós estamos, a criação da Terra, que é um mundo primitivo, né? Criada como um mundo primitivo, e que no início de toda coisa que inicia, nós estávamos nas questões primitivas. E como todo início, nós precisamos dar os passos iniciais. A indústria precisa de um gerente que tenha as condições de organizar as ações para que entre a matéria bruta, de entrada a matéria bruta, e no final saiam peças perfeitas. E para que aconteça isso, precisa ter um planejamento. Tem alguma coisa a ver com o que nos disse Jesus? Ou com alguma coisa a ver com o nosso início? Nós somos criados simples e ignorantes, matéria bruta. E Jesus estabeleceu para nós um objetivo: ser perfeitos. Então, precisa de um gerente, esse gerente, né, o mestre, para que as organizações de entrar essa matéria bruta e que saiam, no final, peças perfeitas. E nós estamos dentro desta escola, que é a Terra, para possibilitar que nós entramos dentro de um mundo primitivo e vamos galgando gradativamente os degraus. E na questão 625, nos fala desse amorável espírito, né? Quem é o espírito mais evoluído que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia de modelo? E a resposta mais curta, né, do Livro dos Espíritos, apenas com 5 letras e uma palavra, mas de uma grandiosidade inimaginável, né? Jesus. O espírito mais evoluído que Deus colocou à Terra para nos servir de guia e modelo. Jesus, através do comando divino, vem acompanhando, direcionando a Terra, desde a sua criação como um mundo primitivo e como uma lavoura inexplorada, precisava de uma organização visando a evolução gradativa através do saber, fazer e amar. Então Jesus precisava de essa organização lá desde o início, mas precisava não simplesmente chegar e começar a fazer as coisas, mas precisava de uma organização. E essa organização entrou dentro desse planejamento de o que fazer, quem deve fazer, quando fazer, por que fazer, onde fazer e como fazer. Aquela pedagogia que há pouco tempo, né, veio lá dos Estados Unidos, né, do Japão, sobre o 5W1H, ou o 3Q e POC, né? O que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. Isso Jesus já fazia há 2000 anos, porque no mundo nada se cria, né? Tudo se transforma. Tudo é cópia do espiritual. E o espírito mais evoluído que Deus nos mandou à Terra para nos servir de guia modelo, está servindo de guia modelo para todas as coisas.
E hoje tantas coisas são copiadas daquilo que Jesus nos trazia há 2000 anos. No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Existe essa transformação e às vezes a gente pensa que são coisas novas que vem trazendo, que vem vindo. O computador é uma cópia, né, do nosso cérebro. Os guindaltos não são cópias daquilo que Deus criou. O guindalto pega uma coisa aqui, leva lá, né, é o nosso braço comandado pelo cérebro através de nós espíritos. Tudo são cópias, nada se cria, tudo se transforma. O homem vai transformando através dessa evolução. Por tudo isso, e para tudo isso, ele se utiliza de uma ferramenta, né? Jesus, entre tantas e todas as demais hoje existentes no mundo. E essa ferramenta é a ciência da educação. Estudo de medidas e técnicas elaboradas segundo uma discriminada concepção de vida que permita colocar em prática um ideal de educação, que é a pedagogia. E que isso aqui está lá nos dicionários, né? Está lá nas definições do que é a pedagogia, que Jesus já se utilizava há 2000 anos atrás. E por isso, tudo hoje é cópia, né? E a pedagogia, né? Hoje é dia dos professores, ou foi ontem? Ou é amanhã? Só hoje? Hoje é um dia instituído, né? Mas na realidade, né, o dia dos mestres, né? O dia dos professores é todos os dias, né? Então, a ciência da educação, estudo de medidas e técnicas elaboradas segundo uma discriminada concepção de vida que permite colocar em prática um ideal de educação. E Jesus veio para trazer a nós essa educação e por isso ele tinha a sua pedagogia e que hoje, disseminada no mundo através de tantas coisas, tudo é copiado daquilo que ele nos trouxe. Com essa visão, desde o início, dentro do seu planejamento, busca trabalhar em equipe. Jesus buscava trabalhar em equipe, porque todos aqueles espíritos que ao longo dos tempos nos auxiliaram desde a formação da Terra, todos eles estavam dentro do planejamento do Mestre. Por isso ele trabalhava em equipe, né? Que o ajudariam na tarefa evolutiva da humanidade terrestre, com conhecimento referente às necessidades básicas. Lá no início nós precisávamos das necessidades básicas de sobrevivência e que nós partimos, como tudo, né? Do mais simples para o mais complexo. E fomos aprendendo as coisas ao longo dos tempos através de suprir as nossas necessidades básicas, né? Porque lá no início a gente se alimentava, né, de raízes, né, de carne crua, depois fomos aprendendo a fazer o fogo, né? E hoje a gente não quer mais comer as raízes, né, que não sejam maciazinhas, né? Tudo tem que ser maciozinho, né? Até porque naquele tempo a gente tinha os maxilares grandes, hoje a gente tem essa beleza, né? Aí, hoje não sei aquela truculência, né, do passado, pelo menos na questão de comer, né? Vamos mudar essa truculência também nas questões do fazer com relação ao nosso semelhante. Assim, os seres humanos, premidos pela dificuldade de satisfazer o instinto de sobrevivência próprio e da sua prole, foram evoluindo, intuídos, instruídos física ou espiritualmente, saindo da era da matéria para a era do intelecto. Porque com aquela necessidade de sobrevivência, nós fomos fazendo as coisas e fomos desenvolvendo o intelecto. Porque nós fomos pegando os animais, e dos animais nós tiramos as peles nos quais nós nos cobríamos. Nós fomos com toda a dificuldade fazendo fogo, né? Nós fomos trocando as raízes pelas peles, já inventamos o comércio. Nós fomos fazendo tantas coisas, desenvolvendo o intelecto. Com isso nós desenvolvimos também o intelecto. Então nós tivemos a era da matéria, né? Depois a era do intelecto, e hoje já estamos entrando na era do espírito.
Eu disse, estamos entrando. Porque a gente acha que está na era do Espírito, mas dificilmente a gente busca agir com essa consciência de Espírito, né? Às vezes eu pergunto lá nos nossos grupos de estudo, eu não estou perguntando aqui, né? Mas a gente pergunta nos grupos de estudo, hoje quem é que se viu como Espírito? Eu não estou perguntando aqui, tá, pessoal? É lá nos nossos grupos de estudo. Mas é brincadeira. Eu fico brincando com as coisas sérias, é porque eu cresci mais o corpo que o espírito, né? Então nós precisamos aprender a ter essa consciência de espíritos para que nós possamos agir como espírito e buscar ver os nossos irmãos como espíritos, como é o título de um livro, né? Para nós nos vermos de alma para alma e não nos vermos de corpos para corpos. Então é preciso essa consciência para que nós possamos realmente adentrar nessa era do Espírito com uma consciência. E nós ficamos dizendo que a gente precisa aprender a ser Espírito sendo Espírito. Para depois ser um bom Espírito. Que primeiro a gente precisa aprender a ser Espírito, né? Sendo Espírito para depois ser um bom Espírito. Como satisfeito fisicamente, esperto nas questões culturais, não atendia aos propósitos evolutivos que o conduzem integralmente a Deus, o homem, pela falta de evolução moral, digladiava-se com seu semelhante, isso era antes, né? Pela posse das coisas materiais, isso é no passado, tá? Pela posse das coisas materiais e com o seu conhecimento transviando-se de tal maneira que Jesus vê a necessidade de ele vir à Terra fisicamente para que com a sua pedagogia fosse implantada a visão espiritual. E nós temos que ter esse viés, né? O viés que eu estou falando é a sigla de visão espiritual. Que a gente precisa buscar essa visão espiritual para agir com ela no dia a dia das nossas vidas, né? Mas a gente colocava que o homem se digladiava pela posse das coisas materiais. Isso não existe mais hoje, né? Ainda bem, né? Então nós precisamos buscar essa visão, e por isso Jesus veio à Terra para colocar o amor dentro das leis existentes da época, né? De ele vir à Terra fisicamente para que com a sua pedagogia fosse implantada a visão espiritual para possibilitar o amor, para possibilitar que o amor possa na Terra resplandecer na sua excelsitude. Porque sem essa visão espiritual, é difícil nós colocarmos o amor dentro de nós, porque no corpo não existe amor, né? No corpo não pode existir amor, né? Tem que existir amor em nós, como espíritos que somos. Então Jesus precisava implantar essa visão espiritual em nós, para que nós, de posse disso, pudéssemos buscar para dentro de nós as virtudes do amor. Porque os seus ensinamentos, todos eles tinham um direcionamento que culminasse no amor. O amor é o ápice dos ensinamentos de Jesus. E aí estamos nós para buscar essa visão espiritual que ele nos trazia para que o amor possa resplandecer em toda a sua excelsitude. Trabalhando em equipe sempre, né? Já havia programado aqueles que receberiam como pais. Não foi por acaso, né, que José e Maria tiveram Jesus. Ele já tinha programado a sua vinda à Terra, e não só com José e Maria, mas todos aqueles irmãos que depois trabalharam com ele. E uma grandiosidade de irmãos com os quais ele colocou para nós essa pedagogia para que nós pudéssemos levar adiante esse processo evolutivo. Também um contingente de irmãos dos mais diversos locais e posições que seriam essenciais na propagação do cristianismo.
E ele embasa a sua pedagogia em cima de 4 pontos principais, que eram os exemplos, diálogos, parábolas e sermões. No meio de tantas coisas, né? Mas esses 4 pontos fundamentais nas quais ele embasava a sua pedagogia, a sua maneira de ensinar a nós, tudo que ele nos trazia. A nossa existência como espíritos e o direcionamento de nós, espíritos, para Deus. Utiliza a sua jornada com a sua pedagogia, o primeiro método exemplificado é a humildade. Porque lá ele nasce numa manjedoura, dentro da simplicidade. Ele poderia, como governador da terra, nascer num palacete. Se nós tivéssemos que escolher, a gente ia nascer rico ou pobre? Não quero resposta. Né? Não quero respostas, tá? Mas não que riqueza e pobreza tenham a ver com humildade. Mas no momento em que ele nasce numa manjedoura, ele nos mostra a simplicidade, que não é preciso ter um monte de coisas para se fazer o bem. Que basta, como se fosse só, né, que a gente seja espírito, ser inteligente da criação divina, não é só, né? É tudo que nós temos, é aquilo que nós somos. E nós somos espíritos, seres inteligentes da criação de Deus. Então, primeiro método, a humildade. O trabalho. Porque logo depois que ele nasce, ele ainda menino, já está trabalhando com seu pai, José. E depois, o trabalho em equipe, porque ele escolhe 12 para serem seus auxiliares como apóstolos, inicialmente, né? Ele escolhe 12. E não escolheu aleatoriamente, aqueles 12 já estavam dentro da sua equipe de trabalho há centenas de anos, sendo preparados para fazer tudo aquilo que hoje, inadvertidamente, muitas vezes a gente critica os apóstolos que Jesus escolheu e que estavam dentro da sua pedagogia de nos ensinar tantas coisas, porque eles eram necessários. Então a gente, daqui a pouco ninguém disse aqui, né, para o outro, então São Tomé, está criticando Tomé, ele está criticando a escolha de Jesus. Mas Tomé é necessário para Jesus nos mostrar a nossa existência como espírito e ver-o como espírito que diz, Tomé, tu creste porque vistes, mas bem-aventurados os que creem sem ver. E nós precisamos a nos ver espiritualmente. E a gente olha no espelho e só vê o corpo, né? Mas nós temos que aprender a nos ver espiritualmente pelo saber. Nós precisamos aprender a saber para termos fé, porque fé é a crença mais saber. No momento que nós sabemos, nós cremos porque sabemos. Alguém aqui já viu Deus? A gente crê em Deus porque sabe. Se a gente não souber, por qualquer coisa, a nossa crença vai por água abaixo. Então, por isso Jesus disse para nós conhecermos as verdades. Nós precisamos aprender a saber para crermos naquilo que nós sabemos. E por isso eu faço aquela brincadeirinha, né? Se eu vendo maçãs a R$2, e vocês vêm e me compram 5 maçãs, eu cobro R$20, tá certo? Tá certo? Só tem um que sabe. Hã? Tá certo? Ou já tem mais gente que sabe. Por que não tá certo?
Porque sabe a matemática, né? Sabe a tabuada que aprendeu lá, e daí não deixa ninguém lograr. Naquilo que a gente sabe, ninguém nos logra, né? Por isso, a fé é crença mais saber. E se nós soubemos, a nossa fé é forte, tal qual as rochas, como dizia Jesus. E por isso nós temos que assentar a nossa casa sobre as rochas dos seus ensinamentos, porque as rochas dos seus ensinamentos vão ser a fortaleza espiritual que nós possamos ter. Mas ainda sobre os apóstolos, né? Às vezes a gente podia dizer para os outros, né? Tão traidor, tão Judas. E Judas foi essencial também na pedagogia de Jesus para nos mostrar o perdão, né? Judas foi essencial. E nós vamos criticar Judas. Judas estava auxiliando Jesus na propagação das suas verdades. Porque Jesus tinha dito que a gente ia perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? E ali, Judas ajuda Jesus a dar o exemplo do perdão. Porque o símbolo da cruz para nós, da doutrina, né? Não estou dizendo para nós o eu, para nós da doutrina, é o símbolo do perdão. Nada contra quem faz o sinal da cruz, né? Mas é o símbolo do perdão e que esse vai estar lá dentro de nós pelo exercício das virtudes nos outros. Então Jesus traçou o objetivo para nós: sede perfeitos, e que nós, partindo daquela simplicidade do seu exemplo e da pureza de coração, como ele colocou lá quando lhe apresentaram as crianças, né, que nós tivéssemos a pureza, a simplicidade de coração, tal qual a criança, né? A criança fisicamente. Porque a criança, nós sabemos que também é um espírito que já viveu outras vidas. Mas lá no início, ela tem miniaturizado a si como espírito, e por isso a fragilidade da criança, a simplicidade da pureza naqueles primeiros anos iniciais, que permite que ela seja tal qual uma argila, para que possamos moldá-la. E nós deveríamos nos assemelhar como as crianças, né? Com essa pureza e a simplicidade de coração. A visão espiritual que Jesus coloca quando o homem da lei, um dos homens da lei, pergunta para ele, né? Quais as maneiras que nós teríamos de nos salvar? E ele diz que era para cumprir a lei. E ele pergunta, o que é que está escrito na lei, que lês nela? E daí ele lhe disse, né? O doutor da lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, o teu próximo, como a ti mesmo. E que nós vamos encontrar lá no capítulo 15. E daí ele disse, muito bem, faz isso e viverás. Então, a visão espiritual que já era colocado há um tempo atrás, mas que o homem não entendia, e ali ele corrobora, porque era para nós amarmos de todo o nosso espírito. Então é porque nós somos espíritos, porque o corpo não ama. Era preciso que nós buscássemos amar de todo o nosso espírito, de todo o nosso coração. O coração é o símbolo, né, do amor, porque está lá a bombear sangue para todo o organismo, sem perguntar se os outros órgãos precisam de sangue. Ele bombeia, ele dá de graça. Então Jesus nos trazia todos esses ensinamentos, e aí nessa visão, ele já nos mostra a disciplina, que a gente tinha que seguir as leis que já existiam, porque ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Então que a gente tivesse essa disciplina, essa obediência às leis, porque nós tínhamos que amar de todo o espírito. E ele também nos mostra essa visão espiritual que nós tínhamos que ter através das comparações que são as parábolas. Lá,
Jesus colocava: o reino dos céus é comparado a um rei que, o reino dos céus é comparado a um homem que. Quer dizer, ele partia do material para o espiritual. Porque a gente entende do material, né, como ninguém, né? A gente quer a melhor comida, a melhor bebida, a melhor roupa, o melhor carro, o melhor telefone, a gente quer o melhor tudo material. E ele partia dessas comparações do princípio material para o espiritual, porque a gente conhece o material, que a gente buscasse o melhor para o espírito. As comparações. E nós temos que buscar essa visão de tudo que Jesus dizia para o lado espiritual, senão, como na parábola do festim das bodas, a gente vai salivar, que ele fala do festim das bodas e que o rei preparou um lauto jantar, né? E um lauto jantar de um rei, quantas coisas boas, se a gente não cuidar, a gente já começa a visualizar todas as coisas boas e começa a salivar. Mas se nós buscarmos essa comparação, nós podemos aproveitar os ensinos de Jesus, a sua pedagogia, e fazer parábolas. Nós podemos fazer parábolas, porque ele disse: o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. E nós podemos colocar os nossos irmãos a fazer comparação. E a gente vê alguém errado, e a gente pode fazer uma parábola. Colocar o outro para comparar. Olha, o que tu estás fazendo dessa maneira, eu faço dessa. A gente não disse que ele estava errado, simplesmente colocou uma outra maneira para ele comparar. Tantas coisas nós podemos fazer parábolas. A parábola da oração. A oração não é uma luz para nós? A gente pode chegar naquele botão ali, quando está escuro, e acender a luz. Hoje a gente pode ficar no escuro se batendo nas coisas, caindo, se tropeçando, batendo nos outros. E é só a gente chegar ali e acender a luz. E quando a gente chega ali e clica, é porque a energia estava ali e a gente só mandou essa luz, essa energia, para que essa luz brilhasse. Jesus disse: brilha a vossa luz. Mas como eu vou brilhar minha luz? Porque quando a gente clicou ali e fez com que acendesse a luz, essa energia ali estava ligada ali no medidor, lá no transformador, lá na subestação, lá na usina geradora. E nós podemos nos ligar no nosso anjo da guarda, que está ligado aos outros espíritos mais evoluídos. Vamos nos ligar na grande usina geradora da vida, que é Deus. É uma parábola. E nós podemos fazer as comparações para nós mesmos, porque depois nós vamos conseguir levar para os outros aquilo que nós aprendermos. A gente só dá aquilo que tem. E essa visão espiritual que nós precisamos ter, ela vai fazer com que nós compreendamos as parábolas não mais pelo lado material, até porque não vai nos trazer compreensões. Nós precisamos buscar essa visão espiritual dos ensinamentos de Jesus. Porque ele dizia, né, conhecereis as verdades, e as verdades vos libertarão. E que nós precisamos conhecer essas verdades que ele nos trazia e que ele colocava para nós, para que nós pudéssemos, através delas, buscarmos a evolução. Diálogos, grande diálogo, né? No meio de tantos diálogos, diálogo com Nicodemos, que nos mostra o galgar de degraus através das vidas sucessivas, porque Nicodemos chega e pergunta para Jesus: mestre, tu só podes ter vindo da parte de Deus para fazer as coisas que tu fazes, como pode ser isso? E Jesus diz: em verdade vos digo, ninguém irá ao reino dos céus se não nascer de novo. Ele estava dizendo que ele realmente veio da parte de Deus. Mas só tinha vindo da parte de Deus porque tinha ido através do nascer de novo, através dessas encarnações. E aquele estabelecimento de metas para alcançar a perfeição era galgar os degraus do amor. Não só conjugar o verbo amar, né?
Porque a gente diz eu amo, mas se a gente não tiver as virtudes dentro da gente, a gente diz que ama, mas falta com a paciência com aquele que diz que ama. Então o verbo amar é conjugado através de exercitar as virtudes nos outros, né? E o que fazer? Só façais aos outros o que gostarias de fazer. Porque para fazer o bem, nós temos que saber o que é o bem. E aquilo que é bem para nós, naturalmente que para o outro também vai ser um bem. Então só façais aos outros o que gostarias que vos fizessem, e não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Então essa visão vai fazer de nós seres do bem. Quem é o outro? Jesus contava quem é o outro através da parábola do bom samaritano, né? Da mulher adúltera. Jesus nos explicava tudo e nós precisamos começar a dissecar os seus ensinamentos. Por isso precisamos conhecer Kardec para entender Jesus. Porque através desse estudo progressivo da nossa doutrina, nós vamos compreendendo cada vez mais e melhor Jesus. E é claro, se nós começássemos a falar mais sobre isso aqui, depois eu iria apanhar, né? Pelo tempo utilizado, né? E esse ideal de paz que nós precisamos, porque ele dizia, minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, nós precisamos nos reconciliar com o nosso adversário. Porque senão a gente vai viver ao longo dos tempos se digladiando com aqueles irmãos que no passado nós já fizemos mal a eles, não são nossos adversários hoje por acaso, até porque não existe o acaso. Nós já fizemos coisas a eles e hoje eles estão ao nosso redor, até dentro dos nossos lares, né? E Jesus dizia, minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Mas através do exercício de todos aqueles ensinamentos que ele nos trazia, para que nós pudéssemos ter a paz dentro de nós. A pedagogia de Jesus nos ensinava essa consolação, e ele dizia, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos prometia o alívio das dores, se nós fôssemos a ele, nessa busca daquilo que ele nos trazia, e nós seríamos aliviados, confortados a das novas oportunidades, porque ele nos trazia a bondade divina através de tantas coisas, e especialmente do filho pródigo, quando o filho pródigo retorna depois de fazer tudo o que fez, e como nós estamos retornando à casa de Deus, e aqui é um dos templos de Deus, e aqui nós somos recebidos, né? Por irmãos que representam a bondade divina, para que possamos, né, termos palestras, termos estudos, termos tantas coisas. Depois de termos feito tantas coisas erradas lá fora, a bondade divina nos recebe. Que beleza, né? Mas também era reanimador. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A fé vencendo montanhas, como ele nos dizia. Colocava para nós as questões daquilo que nós temos, porque plantamos. A parábola do bom semeador, se nós plantarmos a semente em solo fértil, naturalmente que vamos ter, diferentemente uns dos outros, nós vamos ter as nossas colheitas. Ele colocava nas parábolas a valorização do tempo, porque lá ele dizia, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E são é o presente do verbo ser. Ele dizia, bem-aventurados os que são é agora.
E não dizia bem-aventurados os que foram ou os que não foram, dizia bem-aventurados os que são, que é o momento atual, aquele que nós mais devemos valorizar. E algum tempo atrás a gente valorizava, até a psicologia dizia que a gente valorizava, né, em torno de 62%, né, o passado, em torno de 35% o futuro, e sobravam uns míseros 3% para o presente. E o presente é o mais importante, porque o passado não nos pertence mais, o futuro ainda não nos pertence. E ele dizia, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, aquilo que nós estivermos plantando hoje, nós vamos colher. E nos ensinava a valorizar o tempo de hoje. Nos ensinava a não ficarmos apegados ao passado. E às vezes a gente ficava apegado ao passado, muito mais ao passado dos outros, né? Ainda bem que é passado. Ainda bem que é passado. Porque hoje nós estamos aqui para buscarmos ser os melhores do que nós éramos, esquecendo daquele passado de erros, para sermos hoje brandos e pacíficos, sermos hoje misericordiosos. O Sermão do Monte é um tratado de paz que nos ensina tantas coisas, né? Na crucificação ele nos ensinava, nos dava mais um exemplo, que é o exemplo de perdão. E ainda orienta seus apóstolos para continuar a jornada redentora. Porque ele dizia, né? Pedro, tu me amas? Pedro, sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, ele nos ensinava a darmos continuidade, que ele estava ensinando Pedro a dar continuidade à sua obra, mas nós precisamos também sairmos daqui e apacentar ovelhas, darmos continuidade à obra de Jesus. Como o bom mestre avalia e vê a nossa fragilidade em compreensão, enviando um novo Consolador, que é essa doutrina na qual nós estamos inseridos e que nos esclarece tantas coisas, né, para que a consolação seja uma realidade. Então, a pedagogia de Jesus embasada nesses 4 itens, né? Diálogo, parábola, sermões e exemplos, onde tantas coisas ele nos ensinava em cima de todas essas necessidades evolutivas. E na maioria das vezes, por um grande número de vezes, como na atualidade, Jesus vendo a multidão subiu ao monte. E hoje, na atualidade, né, se nós não cuidarmos, nós vemos a multidão e não seguimos o exemplo de Jesus, que é subir ao monte. Mas não era o subir ao monte fisicamente, era se elevar. Porque hoje, nessa atualidade de tantas negatividades, se a gente não cuidar, a gente começa a discutir política, começa a discutir futebol, começa a discutir isso e aquilo, e não sobe ao monte. A gente fica no mesmo nível da multidão de negatividades, nesse nível de negatividades. E Jesus nos ensinava a nos elevarmos. Vendo a multidão, subiu ao monte. E nós devemos seguir esse exemplo do espírito mais evoluído que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. E buscarmos nos elevarmos. Porque só a partir da nossa elevação é que nós vamos poder levar alguma coisa de bom aos nossos irmãos que estão dentro dos nossos lares, dentro do ambiente de serviço, na rua, no trânsito, em qualquer lugar. Porque se nós ficarmos situados dentro das negatividades da multidão, nós não vamos estar seguindo aquela lição que está ali no Evangelho de ser um homem no mundo e não um homem do mundo. Deus criou todos os espíritos, nós estamos voltando à questão 115 lá, né?
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, tu és sem saber se a resposta da questão 115. A cada um deu uma missão, a cada um deu uma missão. Todos nós temos uma missão. A gente fica buscando emoção em coisas mirabolantes. E a gente tem a missão de ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, uma boa irmã, um bom neto, uma boa neta, um bom sogro, uma boa sogra, um bom genro, uma boa nora, um bom chefe, um bom subordinado. Vou parar por aqui porque a gente ia continuar até, né? Tantas coisas que nós temos missões, às vezes a gente, mas se eu tiro na loteria eu ia poder cumprir com a minha missão. A gente fica buscando coisas mirabolantes e Deus deu a cada uma missão, com o fim de esclarecê-lo, de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de ti. É na questão 115 do Livro dos Espíritos. E nós vamos encerrar com essa inspiração. A bondade de Deus é tamanha que não nos deixa perdidos, dando-nos o Mestre Jesus como guia e modelo a ser seguido. Na bússola das nossas vidas, o norte aponta assim: seguir o Mestre que nos diz: ninguém vai ao Pai senão por mim.